Olá a todos. Estamos aqui em mais uns diálogos luso-atlânticos, comigo e com o Dr. Rui Badaró. Hoje, infelizmente, vamos falar de duas situações tristes, uma de um lado do Atlântico, a outra do outro, tendo em comum situações que envolvem menores. Eu começaria já com o Dr. Rui Badaró para falarmos sobre o caso que chocou o Brasil, de uma menina que foi estuprada e em que se discutia se podia ou não haver aborto. Rui, o que é que nos tens a dizer sobre o que se passou desse lado em relação a esta situação? Olá, João. É uma grata satisfação estar contigo novamente. Desta vez, tendo que comentar uma situação que parece-me tem se tornado cada vez mais comum e, infelizmente, degradante o que se passou. A ver, no final do mês de maio, nós tivemos uma audiência no estado de Santa Catarina, conduzida por uma juíza que, ao interrogar uma criança de 10 anos de idade, que havia sido violada, estuprada e estava grávida, a juíza tentava influenciar essa criança a manter essa gravidez indesejada numa criança, João, numa criança que não tem as condições mínimas necessárias para, quiçá, compreender o que se passava com o seu próprio organismo, que, para ser honesto, tendo lido uma série de estudos médicos, né, quiçá não estava completamente formada, tendo o teu organismo não formado para levar a termo uma gravidez dessa. E ainda assim, essa juíza, com a conivência do Ministério Público, tentava influenciar a criança a manter uma gravidez fruto de uma violação. Surreal. É surreal, mas qual é que é a fundamentação? Como é que uma juiz pode explicar uma decisão dessas em termos públicos, ainda para mais com a forma como no Brasil as coisas são faladas? O que é que ela disse? O que é que ela explicou para justificar a decisão? João, em tese, num primeiro momento, a justificativa seria a vida, né? A defesa da vida e a defesa do nascituro, mas não se considerou que a gravidez era fruto de um estupro numa menor cujo organismo sequer está completamente formado, e também há de se falar no direito da criança. Se trata de um aborto legal. E a juíza, supostamente, ela alegou, isso fica claro nas imagens, que o tempo de gravidez da criança já não permitiria a realização do aborto, o que também não era verdade. Então, nós vivemos, é claro, um momento de miséria intelectual, de miséria humana. Nós vivemos, João, um momento de profunda estupidez. E como temos alertado ao longo de nossos diálogos luso-atlânticos, muito dessa estupidez é oriunda do acesso ilimitado e sem qualquer metodologia às novas tecnologias que se apresentam para todos os seres humanos. Eu penso que a questão da miséria e da forma como as pessoas se comportam em determinadas circunstâncias, como é que uma magistrada pode afirmar semelhante coisa? Será que se fosse a filha dela, ela tomaria a mesma decisão? Essa é a questão. Eu penso que muitas das vezes há falta de empatia. Se quem decide não consegue colocar-se no lugar, ao menos imagine o que é que decidiria se fosse uma filha, uma familiar próxima, alguém de quem gostasse, se a decisão seria a mesma. Isto é o que se deve questionar, porque é isto que pode levar à justiça privada, pode levar a movimentos que ninguém quer, porque de facto, muitas das vezes quem decide é de uma insensibilidade tamanha que não é compreensível por ninguém na sociedade. É outra vez a questão da incompreensibilidade das decisões judiciais, que não têm muitas das vezes qualquer racionalidade.
voltando à miséria, em Portugal, atualmente, discute-se uma situação em que uma menina de 3 anos, também resultado das circunstâncias em que vivia, tanto que ela tinha um acompanhamento pela Comissão Portuguesa de Crianças e Jovens, tinha um processo aberto, que inclusivamente essa menina acaba por falecer em circunstâncias que estão a deixar Portugal em estado de choque, mas o processo da Comissão de Acompanhamento, o processo de acompanhamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tinha sido arquivado, porque se entendia que já não havia risco. Há aqui várias situações. A menina morre em circunstâncias que são muito tristes, supostamente por uma dívida da mãe em relação a quem acabou por a matar, ou à família que acabou por a matar, e que essa mãe acaba por, segundo o que dizem, deixar lá a criança, etc. Mas eu não queria tanto centrar-me aí, mas centrar mais na questão de como é que uma mãe e uma família, perante estas circunstâncias, não protegem o menor, não protegem a criança. Por um lado, a mãe e o padrasto, por outro lado, as instituições. É importante que se averigue o que é que objetivamente falhou neste caso, que não permitiu impedir esta morte, apesar da criança estar sinalizada, e, além do mais, se ter decidido pelo arquivamento do processo de acompanhamento, porque supostamente a situação estaria próxima do normal. O que é que falha aqui? É falta de meios, é falta de atenção de quem decide o arquivamento. É fundamental que, depois deste bruá, desta grande reação social em Portugal, de espanto, de choque, se faça alguma coisa para que no futuro estas crianças não voltem a passar pelo mesmo. Porque o que se assiste muitas das vezes é, há este choque inicial, toda a gente reclama, toda a gente critica tudo e mais alguma coisa, as coisas têm que mudar, mas depois, passando a espuma mediática, nada se faz. O que é criticável, o que não pode voltar a acontecer é esquecer, porque há mais crianças como esta, infelizmente. Há crianças que a única diferença que existe em relação a este caso é, muito seguramente, a inexistência da morte, porque há crianças a sofrer desta maneira. Será que as instituições estão atentas? Será que os meios que existem são os adequados? Será que não é importante apertar a malha da assistência social? Porque a sociedade não pode ser hipócrita ao ponto de chocar-se com um caso destes, mas não agir. Ou seja, ou há choque ou não há choque. Havendo choque, temos que ser consequentes. Temos que dizer, isto é inadmissível numa sociedade como a nossa, vamos trabalhar para que isto não se repita, mas para isso é preciso investir nas comissões de acompanhamento, nas comissões como a CPCJ, investir neste acompanhamento das crianças em risco, para que a miséria em que elas vivem, quer financeira, quer humana, muitas das vezes não os faça cair em situações deste tipo. Eu não sei, no Brasil presumo que seja parecido, porque a questão é só esta, é de uma hipocrisia tremenda este choque, mas as situações continuam a repetir-se porque depois de passado o choque, ninguém mais quer saber do assunto e depois também quem decide também não cria as condições, porque falta de recurso, o que for. Sim, Não João, sei se tens esta mesma visão. sim, preocupa-me muito o fato de que situações similares, como você já bem alertou, continuam a ocorrer, mas aquelas situações que não têm o mesmo tratamento pela mídia, ou seja, sem as espumas, né, midiáticas, como você sempre nos alerta nos diálogos, daria à justiça alguma atenção ao caso de modo efetivo? Ou, como sabemos, ao menos aqui no Brasil, quando não há uma exposição midiática, vai saber o que o magistrado toma de postura, ou as instituições, comissões ou outros órgãos relacionados aí a crianças e aos jovens vão tomar numa situação dessa. Então, o momento é de preocupação profunda de minha parte, tenho certeza da tua, com as posturas adotadas pelas instituições para que possamos efetivamente resolver uma situação dessas. As duas situações descritas são assustadoras.
Eu acho que é importante estabelecer uma malha, uma rede que proteja estas crianças e estes menores. Esta criança, se não tem morrido, continuaria nesta vida e a sofrer. A única diferença é que não se falava na televisão, nada mais. Mas o sistema não iria conseguir protegê-la. E isto é que nos deve fazer pensar a todos. É o que é preciso fazer e fazer. Ponto final. Não há. Ou então vamos aceitar que isto se repete e não podemos depois fazer o tal grito hipócrita de que coisa que foi acontecer, esta gente são criminosos. Não, mas a sociedade não se pode demitir das suas funções. A sociedade tem que criar as condições, pelo menos para minimizar a possibilidade disto voltar a repetir-se. É óbvio que nunca vamos evitar, nós sabemos, mas pelo menos temos que tentar fazer tudo o que esteja ao nosso alcance e que seja possível para que, tanto no Brasil, quem decide da forma que essa senhora decidiu possa ser chamada a atenção e não voltar a decidir, e deste lado o Estado tem que assumir a proteção dos seus, e a proteção dos seus, nomeadamente dos mais indefesos, que são as crianças. Não podemos só gostar das crianças no dia da criança e nem no Natal, tem que ser todos os dias, temos que proteger as nossas crianças, temos que criar as condições para que pessoas que não têm condições para as ter consigo sejam, no fundo, afastadas da condução da vida dessas crianças, ou pelo menos temporariamente impedidas de o fazer até terem a sustentação financeira, económica, psicológica para ter os menores consigo. É isso, João, é isso. E daqui, hoje, estarrecido, confesso, encerro os diálogos luso-atlânticos em silêncio, porque é preciso reflexão para que nós possamos colaborar com atitudes. Não bastam mais conhecimentos, precisamos de atitudes, como bem dizia o filósofo Johann Gottlieb Fichte. Obrigado. Um grande abraço, João. Um abraço, Rui.